Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, nesse vídeo aqui eu quero fazer com vocês aqui uma lista aqui, vamos falar uma tier list, que eu não tô usando aquele tier list maker nem nada disso, simplesmente separei aqui alguns perfis no Instagram para poder mostrar para vocês dos caras aí que eu tenho as maiores expectativas no ano de 2026 dentro da categoria Open. E assim, deixar bem claro pra vocês aqui que as minhas expectativas não é falando, esse cara aqui, ele com certeza vai ser Mr. Olympia. Não, é as minhas expectativas em relação a olhar o que o cara apresentou no ano passado e o grau de evolução que ele pode estar apresentando. Então vamos supor, um cara como, por exemplo, o Andrew Jacked. O Andrew Jacked, ele ficou em terceiro lugar na categoria Open do Mr. Olympia. Se nesse ano de 2026 ele for segundo lugar, vai me impressionar mesmo, menos, não vai estar tanto na minha perspectiva aqui de, pessoas que eu tô esperando um resultado absurdo, comparado com um cara que saiu de top 10 e foi pro top 6. Entende? É basicamente isso. É quão grande vai ser a evolução do cara dentro desse ano comparado com o ano passado. E pra isso eu separei aqui o primeiro que eu quero comentar com vocês. E eu vou ser sincero, talvez eu tenha sido um pouco fanista aqui, talvez eu tenha puxado um pouco de sardinha pro Brasil, mas o primeiro que eu quero falar com vocês aqui é o Rafael Brandão. O Rafael Brandão tem comentado que ele tá pelo menos 6 quilos mais pesado nesse período da preparação, comparado com o último período de preparação para poder competir no Arnold Classic Ohio, o que é a única coisa que falta para ele, para mim, na minha opinião, ele tem um shape mais estético ali do lineup, poucos caras vão ter uma linha mais bonita que a dele, o que falta para ele é conseguir colocar volume para não ficar tão pequeno do lado dos caras. Eu não acho que ele vai ficar maior do que os caras, eu acho que isso não vai acontecer e nem precisa, porque bodybuilding você não vê os caras se pesando na balança e ganham mais pesado, porque aí seria basicamente com a competição de Nelore, não é isso. Bodybuilding é uma questão de impressão, é o que você tá olhando e o aspecto que aquilo te causa. Então às vezes um cara com 100 quilos vai parecer mais impressionante do que um cara de 115 por causa do arredondamento muscular, por causa de ter músculo nos lugares certos, e é muito sobre isso, é uma ilusão que o palco causa. Então o Brandão, se ele conseguir levar 4 quilos ali, 3 quilos no palco, eu acho que ele já vai vir com shape muito impressionante, e é isso que eu espero. Se isso acontecer, na minha opinião aqui, que é aquela que vocês sabem que não vale de merda nenhuma, o Brandão é um cara que ele pode sair ali do top 8 que ele pegou na última vez que ele competiu no Mr. Olympia, para poder entrar no possível top 6. Eu acho que ele pode ter esse grau de evolução, por isso que eu acabei colocando ele aqui como uma das minhas grandes apostas para esse ano de 2026. Ele se mudou lá para Las Vegas, tá morando lá para realmente viver intensamente, ter o mínimo de distração possível e focar 100% no bodybuilding. Então eu acho que isso vai fazer muito bem pro shape dele. Ele tá com tudo favorável, se não acontecer nenhum problema, e eu bato na madeira aqui, torço pelo cara, então espero que não aconteça absolutamente nada, nenhum revés aí. Eu acredito que ele vai conseguir trazer essa evolução e entrar aí dentro de um top 6 no Mr. Olympia. Um outro cara que eu coloquei aqui é o Vitaly Gudivito. Esse cara aqui, do ano passado, eu tava com uma expectativa muito alta, eu surfei no hype, eu tava legal aqui, realmente esperando muito dele. Eu acreditava que ele ia ficar dentro do top 6 e até brigando ali, superando o Nick Walker, só que acabou que o shape dele no Mr. Olympia não veio na melhor forma. Se ele tivesse vindo com o shape do Detroit, de 2 anos atrás, eu acho, né? Naquele show lá que tinha um palco muito bom, todo escuro, tal, que ele competiu contra o Martin Fitzwater. Se ele viesse com aquele shape, eu acho que ele ficaria dentro de um top 7. Pelo menos top 7 era garantido ali do Vitaly acabar ficando. No final das contas ele ficou num top 10. Então eu acho que para ele falta apenas detalhes na finalização e melhorar um pouco as costas. Se ele conseguir trazer essa evolução, eu acho que é garantido ele tá dentro de um top 7, dentro de um top 6. Por isso que eu acabei colocando aqui o nosso russo brasileiro, o Vitaly, dentro aqui da minha lista de grandes expectativas que eu tenho para 2026. Bom, outro cara que eu coloquei aqui, você pode falar assim, João, mas você tá falando de um cara que já foi Mr. Olympia, é um cara que é imenso, como que esse cara pode você ter uma grande expectativa nele, sendo que ele já entregou? Você não vai ter expectativa, o cara já é uma realidade. Só que
Vamos ser honestos, o último show que ele fez no Mr. Olympia foi uma grande decepção, depois ele perdeu pro Martin Fitzwater no outro show que ele fez, então ele vem acumulando reveses e agora ele mudou totalmente a estratégia dele, ele não tá mais querendo saber de chegar seco, ele vai chegar o maior que ele puder, ele tá em busca de fazer um off-season aí de 160 quilos, olha o tanto de carne que o cara tá comendo mais carne que um leão, então assim, eu acho que ele nesse ano de 2026 vai impressionar demais e se ele vier minimamente seco, com o volume que ele consegue apresentar, eu acho que ninguém bate ele e a gente vai olhar para um shape que vai falar, pô, começou uma dinastia. É só o cara vir todo ano com esse shape aqui que ele vai impressionar demais, que ele vai dominar e ninguém vai conseguir bater nele. Por isso que eu acabei colocando ele aqui como uma grande expectativa que eu tenho para 2026, porque assim, o cara ele já é muito grande. É só ele vir minimamente seco, parar de ficar querendo vir seco e perder volume, que eu acho que ele vai estar conseguindo dominar de forma absoluta, porque ele é o mais alto, ele é o mais pesado, ele é o mais impressionante ali do palco, e assim, pode ser um cara com uma quilometragem mais alta, ele tá beirando seus 40 anos? Sim, mas eu acho que ele tem lenha pra queimar durante mais uns 2, 3 anos aí, ganhar mais 2, 3 shows do Mr. Olympia e se aposentar aí sendo um cara 3 vezes campeão do Mr. Olympia, já é um cara que vai entrar pra história, na minha opinião, numa lista que a gente tem aí praticamente 18, né, 18, 19 campeões do Mr. Olympia. Por isso que eu acabei colocando o Samson d'Água aqui. Bom, e aí, pra poder fechar aqui, deixa eu ver se é o último. Não, ainda tem mais 2, só que esse aqui é a expectativa e o Nick Walker eu vou falar com vocês outra questão. O Martin Fitzwater, o que a gente pode falar sobre o Sr. Martin? Seguinte, o Martin é um cara que ele é muito consistente, é um cara que ele tem apresentado evolução após evolução, ele errou em alguns shows sim, mas no principal show ele não erra, é impressionante isso. Ele vai no show que ele é cotado como favorito, ele é um cara que fala ali, pô, ele vai sobrar e ganhar esse show, ele acaba decepcionando no condicionamento, mas quando ele vai competir no Mr. Olympia, ele sempre é regular, você pode perceber que ele deu uma ramelada lá quando ele competiu contra o Sebum, veio ali com mais água no corpo do que tinha na represa Cantareira aqui da cidade de São Paulo, só que depois no Mr. Olympia ele conseguiu ajustar isso. Eu não sei se é uma questão do tempo de pesagem ou do tempo de carb up que você tem do Mr. Olympia comparado com outras competições, porque boa parte das competições o pessoal costuma fazer um dia de carb up, lá no Mr. Olympia talvez ele consiga fazer mais dias de carb ups, então isso ajuda. Tô só supondo aqui, tá? Não sou especialista em preparação, em finalização nem nada, tô só supondo com base no conhecimento que eu vou adquirindo aí consumindo conteúdo aqui, mas deve ter alguma questão ali na questão de escala no Mr. Olympia comparado com outros shows que acaba sendo mais favorável para o Martin, porque no Mr. Olympia ele não costuma errar. E assim, ele foi top 5 do Mr. Olympia nesse ano passado, na minha opinião ele merecia ficar no top 4, venceu o Samson d'Água, porque 2 semanas depois ele venceu o Samson d'Água, então eu acho que o justo no Mr. Olympia seria ele ficar no top 4, e eu acho que esse cara apresentando essa constante evolução, é um cara muito novo, ele pode entrar dentro de um top 3. Aí eu falo assim, pô João, mas aí você tá sendo contrário ao que você disse no começo do vídeo. Você falou que se o cara avançar uma posição não vai te impressionar tanto, mas é porque aqui, na minha opinião, a gente tinha um grupinho muito fechado ali dos top 3 do Mr. Olympia até o ano passado, que era Had, Samson e Derek. Agora esse grupinho tão fechado assim, eu acho que ele já tá começando a ficar um pouco menos... Tem gente começando a sentar nessa mesa. Era uma mesa que só tinha os 3 sentados ali, ninguém nem entrava na sala. Agora eu já começo a ver, na minha opinião aqui, pessoas que já entram na sala e dão um salve. Opa, tranquilo? Pra poder sentar nessa mesa, eu acho que eles estão muito perto e o Martin é uma pessoa que está próxima de sentar nessa mesa junto com os caras para se tornar um possível candidato ao título. Não falo para vocês que ele vai ganhar o título esse ano, nem nada disso, eu acho difícil. Pode acontecer? Pode, mas eu acho difícil. Mas eu acho que é um cara que ele tá com uma constante evolução e pode se apresentar ali para sentar nessa mesa. Agora, o Nick Mutante Walker. Sendo sincero com vocês, eu não tô com a expectativa tão alta no Nick Walker comparado com os últimos anos. Eu tenho reparado que ele vem com uma abordagem um pouco diferente comparado com o ano passado. Ele agora é o seu próprio coach, não tem mais um coach que tá trabalhando com ele mesmo tá fazendo todo o trabalho. Eu acho que isso pode ser bem complicado. E olhando pro shape dele,
O que eu acho legal de ver é que ele tá menos inflado. No ano passado ele parecia muito inflado, muito grande, muito colossal. Vocês viram o vídeo que eu fiz aqui falando dele, era assustador. Até fazia umas brincadeiras falando que o cara transcendeu, né? Mas um humano, o cara já virou um mutante, já tá em outro patamar. Só que agora, olhando o shape dele, dá pra perceber uma coisa. Ele encontrou os suplementos e os acessórios da Spartano Suplementos e por isso que ele conseguiu colocar mais condicionamento no shape dele. Então se você também tá buscando o melhor custo-benefício de acessórios e suplementos do mercado, não perca mais tempo, conheça Spartano Suplementos, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Ó, voltando pra falar do Nick. Então assim, o shape dele tá menos inflado, ele tá menor comparado com a período de preparação dele do Mr. Olympia do ano passado, e eu acho que isso pode ser bom porque pode equilibrar a parte superior do corpo com a parte inferior. Então se ele, porque assim, tamanho ele tem de sobra. Mesmo que ele venha menor, ele vai ser o maior do palco, possivelmente, ainda mais quando a gente for ver ele competindo aqui no Arnold Classic Ohio, que ele vai competir. Ele vai ser com certeza o maior do palco. Então tamanho pra ele tem de sobra, ele pode perder um pouco, isso pode ajudar a equilibrar as pernas dele. Então, eu acho que aqui é uma aposta. O Nick eu não tenho grande expectativa porque é uma aposta muito grande entre será que vai ser um equilíbrio bom o suficiente da parte superior com a parte inferior para perder um pouco daquele desbalanço que tinha no Mr. Olympia. Se ele conseguir equilibrar isso e mesmo assim ainda vier seco e grande, ele é um cara que com certeza vai estar dentro do top 5. Só que se continuar vindo desequilibrado, é um cara que eu acho que ele vai ficar fora do top 5. Por isso que eu acabei separando o Nick aqui para poder falar com vocês como uma possível grande aposta. E o último cara que eu quero comentar com vocês, que é uma grande aposta também, é o Andrew Jacket, o Shinedu Abieka Andrew Jacket. E assim, o cara é uma grande aposta porque a vida do cara parece uma aposta, né? Quando a gente vai olhar o histórico de competição dele, parece que ele colocaram uma arma na cabeça dele, forçaram ele a competir, porque ele compete meio que sem motivação, compete ali de qualquer jeito, mas mesmo assim o cara foi top 3 do Mr. Olympia e o shape dele tá estranho? Tá, isso aí todo mundo aponta, eu não vou ficar falando disso até porque eu não sou especialista da área e eu não quero acusar ninguém sem ter prova de absolutamente nada, de montar músculo e tudo mais, mas o fato é que quando o cara tá posando ele é muito impressionante e é isso que importa porque é ali que ele tá sendo julgado. Então se ele vier seco e conseguir manter o volume que ele tem, porque uma coisa que eu tenho reparado, ele tem perdido um pouco de volume nas pernas. Quando ele virou pro, as pernas dele tinham um arredondamento muito maior, na minha opinião. Quero que até vocês comentem aí se vocês concordam ou discordam do que eu tô falando. As pernas dele tinham um arredondamento muito maior e eu tenho percebido nos últimos shows que ele tem perdido um pouco desse arredondamento na perna e eu acho que isso pode acabar prejudicando ele e é uma questão de idade, né? Ele é um cara já com uma idade um pouco mais avançada, então por isso que eu acho que o Andrew Jacket também é uma grande aposta, é um cara que ele pode manter esse top 3, como pode ser campeão do Mr. Olympia, como pode também ir cair para um top 7, para um top 8, tranquilamente na minha opinião, por isso que é uma grande aposta, eu coloquei ele como último pra gente comentar aqui. Beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e eu quero saber as suas apostas para o ano de 2026 na categoria Open, deixa aqui nos comentários, vou estar lendo todos os comentários de vocês pra gente poder ter uma interação bacana aí e eu ver a lista de vocês, porque às vezes também tem caras que fugiam um pouco do meu radar, vocês podem colocar aí pra eu dar uma olhada que vale muito a pena a gente ter uma interação bacana aqui nos comentários, fechou? Agradeço demais todos vocês que assistiram esse vídeo até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.